Boa noite a todos, iniciando nossa aula do dia 5 de maio de 2020, aula número 24 do Direito Penal 1 da Faculdade FINUM de Patos de Minas. O tema continua sendo a teoria do crime, sob sua primeira perspectiva, que é a conduta. Nós estamos entrando na matéria que eu entendo como sendo o coração do direito penal, abordando o comportamento humano que caracteriza a conduta. Antes, algumas considerações aqui sobre a prova, nossa VA2, que está marcada para a próxima quarta-feira, dia 13 de maio de 2020, das 18h50 às 20h30. Essa prova será realizada ao vivo, mediante o uso do sistema Google Classroom. Na plataforma, nós vamos disponibilizar a prova e os alunos resolverão a prova em tempo real. Todos os alunos receberão a prova ao mesmo tempo. São 9 questões objetivas de marcar X e 3 questões discursivas para serem feitas manuscritas. Porém, diante da dificuldade da crise do coronavírus, o trabalho manuscrito deverá ser digitado. A digitação pode ser feita no próprio portal do Classroom. O aluno recebe a pergunta e imediatamente tem um campo no qual ele pode responder a pergunta e submetê-la ao professor. Então, nós teremos as perguntas de 1 a 9, com as alternativas A, B, C, D e E. Cada pergunta das objetivas valerá 1,5 ponto. Então, de 1 a 9, valendo 1,5 ponto cada, com alternativas de A a E. E as questões 10, 11 e 12 são questões discursivas, com um caso hipotético e alguns questionamentos desdobrados em itens, como A, B e C, ou A, B, C, D, onde o aluno deve responder um a um, atendendo o que o enunciado está determinando. As questões discursivas não têm o mesmo ponto, o mesmo peso. A questão 10 tem 3,5 pontos, a questão 11, 4,5 pontos, e a questão 12, 3,5 pontos. O aluno, quando se defrontar com a prova, terá conhecimento não apenas do enunciado, mas também do valor da questão. E cada subtópico também tem a sua pontuação declinada, pormenorizada. Então, cada tópico tem um ponto, um quesito autônomo que deve ser respondido e vale 1 ponto autonomamente, totalizando o valor global da questão. A matéria da prova, pessoal, é tudo que a gente abordou em sala de aula, seja física ou virtualmente. Mas nós demos um peso maior nessa VA2 às questões referentes à aplicação da lei penal no espaço, como territorialidade, extraterritorialidade. Nós vamos trabalhar na prova aspectos concretos de aplicabilidade da lei penal brasileira, seja no nosso território, seja no território alienígena, tudo que nós estudamos aqui no curso. Nós vamos abordar também o conflito aparente de normas, os princípios da consunção, da alternatividade, da subsidiariedade, da especialidade, como nós trabalhamos também em sala, aplicação real desses princípios, num caso concreto. Falaremos da irretroatividade da norma penal também, ou da retroatividade da norma benéfica. Falaremos das normas penais, o caráter de estrita legalidade, as normas penais em branco. Então, todos esses temas que envolvem a aplicação do direito penal, que nós estudamos a partir do fim da matéria princípios, mas que não deixa de ter conexão com os princípios. Tudo isso que nós temos trabalhado com bastante rigor, bastante vagar, para que os alunos tenham uma compreensão global da ciência do direito penal
e do quão importante é entender os fundamentos sobre os quais ela assenta. Todos os aspectos que eu cobrei na prova, que já está pronto, foram dados em aula. A doutrina continua sendo a mesma, o material de apoio está disponibilizado no nosso portal do Google Classroom. Peço que os alunos estudem. Tentei fazer da forma mais detalhada possível para que o aluno tenha uma compreensão profunda e didática ao mesmo tempo. Então, está na mão de vocês. Eu estou decidindo ainda se farei uma aula de revisão, se ela for acontecer na terça-feira que vem, dia 12. Muito provavelmente não farei a aula de revisão, como eu fiz na primeira. Vocês então chegam ao dia 13 e façam a prova, por uma questão de cronograma. Mas eu vou decidir ainda, não fechei questão, tá? E eu vou decidir essa questão sozinho também, porque é uma matéria que vocês têm que dominar. Então, peço que os alunos se comuniquem sobre isso. A prova será ao vivo, todos têm que estar presentes na plataforma Google Classroom, ao vivo comigo. Eu vou abrir a aula, como eu estou fazendo aqui agora, faço chamada, tem que estar presente. Se não estiver presente, não tem como fazer a prova. É uma orientação da faculdade e nós cumprimos a orientação da coordenação e da faculdade como um todo. Então, peço aos alunos que quem não tiver acesso ao sistema tecnológico, providencie isso até lá. Falta aí mais de uma semana. Já se programem para ter acesso à internet, fazer a prova com tranquilidade. Tá certo? Mantenho a prova com consulta ao Vademecum. Continuo autorizando e apenas ao Vademecum. E reitero que a prova tem que ser feita dentro do prazo, das 18h50 às 20h30. O aluno, às 20h30, tem que ter entregado a prova inteira, seja as questões de marcar X, seja as questões de escrever. Ele tem que ter resolvido a prova que estará disponibilizada no Classroom mediante atividade teste. Tá certo? Se não fizer a prova, a nota é 0. Tá? Nós já estamos agora, diferente do que aconteceu com a VA1, nós já estamos no momento em que a pandemia está em curso, já temos uma expertise criada para isso, e estamos trabalhando com as ferramentas que nós temos. Então, não haverá espaço para sair do que a faculdade determinou. E aqui o aluno, assim como eu, cumpre as diretrizes. Tá certo? Então, falado isso, nós encaminhamos nossa aula de hoje, aula número 24. Nós vamos finalizar a questão referente ao estudo da conduta e entrar no estudo do tipo penal. Então, só recapitulando a nossa última aula, falávamos que a conduta é o comportamento humano voluntário e consciente dirigido a uma finalidade qualquer. Isso é um conceito largo que vai abranger aquilo que a teoria finalista preceituou. Ou seja, para o finalismo, todo comportamento humano possui uma finalidade. Não existe um agir humano sem que ele tenha um intento, um objetivo, um desiderato, uma meta. Então, quando nós trabalhamos com o comportamento humano consciente e voluntário, por consciência nós temos que entender que o ser humano compreenda todos os elementos da descrição típica posta na norma penal. O que é, então, a consciência? A consciência é aquela noção que a pessoa tem, a compreensão que o agente tem de que ele pretende cometer um crime de homicídio, por exemplo, contra a pessoa X. Então, a consciência que ele tem é a representação mental que ele faz
de que ele pretende cometer um crime, de que os meios para ele cometer aquele crime são tais, e de que a vítima sobre a qual recairá aquele crime é X. Então, a consciência deve abranger todos os elementos da descrição típica. Se eu quero matar alguém, eu devo saber quem é este alguém, devo saber que quero matá-lo, quais os meios que vou empregar para isso. Já no exemplo do crime de furto, eu disse, na consciência, o agente tem que saber todos os elementos da descrição do crime de furto. O crime de furto não é subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Então, a consciência do agente tem que abranger o intento dele de subtrair, que seja uma coisa móvel, que esta coisa móvel seja de outra pessoa e que ele tenha esse ânimo de ficar com ela para si ou para outra. E aí eu trago de novo o exemplo do chapéu. Se eu pego um chapéu pensando ser meu, e na verdade esse chapéu era de outra pessoa, eu não tinha plena consciência de todas as elementares do crime de furto. Por quê? Porque me faltava a consciência de que aquilo era de outra pessoa. Então, o subtrair coisa alheia, a elementar alheia, não entrou na minha esfera de conhecimento, porque eu pensava que aquele chapéu era meu. Então, se eu não sabia que aquela coisa era alheia, eu não tinha consciência de todos os elementos que compõem o crime de furto. Logo, me faltando consciência, eu não tive uma conduta dirigida a praticar um crime de furto. Faltaria, portanto, a tipicidade de um crime de furto. Feito isso, nós falávamos também da vontade. A vontade, que é um elemento da conduta, juntamente com a consciência, não é aquela vontade interna do agente. A vontade para fins penais é aquela vontade que permite ao agente mudar o curso do destino, mudar o curso causal dos acontecimentos. A vontade do agente tem que ser posta no mundo concreto, mudando o curso dos acontecimentos. Dei até o exemplo aqui do sobrinho que é o único herdeiro de um tio milionário e que tem vontade de que ele morra para ficar com a herança. E aí ele vai e compra passagens aéreas na esperança de que o avião venha a cair para que esse tio morra. Vejam, isso é uma vontade, mas não é a vontade que o Código Penal preceituou. A vontade que o Código Penal preceituou como elemento da conduta é a vontade que se transporta para o mundo real, mudando o curso dos fatos. O desejo interno de que alguém morra não é vontade porque não modifica o mundo real. Para que essa vontade seja juridicamente relevante, é necessário que esse sobrinho pratique atos concretos dirigidos a mudar o curso causal, fazendo com que o seu tio venha a morrer. Por exemplo, ao invés de meramente comprar uma passagem aérea, ele poderia sabotar o motor do avião, sabotar os freios do carro, retirar o fluido de freio, ou... Vejam, praticar um ato material que torne este autor de crime o senhor do destino da vítima. Esse é o conceito de vontade para fins penais. E aí, nós falávamos, no final da aula de ontem, de situações que excluem a conduta. E aí falávamos dos movimentos reflexos, como um choque elétrico, ou um movimento involuntário, como quando um médico bate um martelo no joelho de alguém, porque aqui faltaria a vontade, já que a pessoa não está, por vontade própria, por ação própria, mudando o curso causal. É um movimento instintivo ou reflexo, em relação ao qual a gente não tem domínio. Então, essa é a diferença. Reparem, a conduta exige dois momentos. A consciência, que é a compreensão em relação aos elementos do fato típico, e a vontade, que é o atuar mudando o curso causal. Se você, no movimento reflexo,
como de alguém que toma um choque, não está dominando o seu próprio corpo, você não teve conduta. Da mesma forma, o sonâmbulo, já que ele está inconsciente, ele também não tem conduta, porque falta a ele a capacidade de compreender os elementos que o circundam naquele momento e decidir pela prática do crime. Essa é o mote que nós temos que observar ao falar de conduta. O agente tem que dominar a vontade. E, uma vez que ele domine a vontade, porque ele tem ciência do que quer, ele põe em movimento o curso causal para atingir aquele objetivo. É isso que é importante. Então, no estado nos movimentos reflexos e no estado de inconsciência, nós temos a ausência de conduta por esses fundamentos que eu disse. Nos movimentos reflexos, o agente não tem a vontade própria, porque é uma reação autônoma do corpo dele, seja no choque ou no movimento muscular, no exemplo do médico da batida no joelho. Já no sonambulismo, nós temos a inconsciência, ou também nos ataques epiléticos, a pessoa não está consciente do que está fazendo. Então, ela não tem a representatividade mental de que ela quer praticar um crime, logo ela não tem conduta. E se ela não tem conduta, não há que se falar em fato típico. E aí, no final da aula passada, aqui que a gente vai retomar, nós falávamos sobre a força irresistível, que é também uma excludente da conduta humana. E eu dei para vocês um exemplo. Se uma pessoa está no meio de um vendaval, e esse vendaval é uma força da natureza. A natureza, por exemplo, fez um vendaval, um tufão, um furacão. Esse furacão empurra a pessoa e a arremessa contra outra. Nesse caso, há a conduta da pessoa que... Vamos até melhorar o exemplo. O vendaval provoca o arremesso de uma pessoa A contra uma pessoa B. A pessoa B vem a se lesionar em virtude do impacto. A pessoa A causou lesões corporais na pessoa B? Para efeitos penais, não houve o crime de lesões corporais. Por quê? Porque a pessoa A não atuou com consciência e vontade. No caso da força irresistível, ela não teve, foi a vontade, porque não foi uma ação dela que mudou o curso dos acontecimentos. Ela foi um objeto diante de uma força irresistível da natureza, que foi o vendaval. Então, nós não poderemos imputar à pessoa A um crime de lesão corporal, culposa ou dolosa que seja. Tá certo? Gravem bem isso, pessoal. Diante da ausência de conduta, seja por falta de consciência, seja por falta de vontade, não subsistirá o crime nem na modalidade dolosa, quando se quer provocar o resultado ou se assume o risco de produzi-lo, nem a modalidade culposa, quando se viola um dever objetivo de cuidado e se causa o resultado por negligência, imprudência e imperícia. A falta de consciência e de vontade apaga o comportamento humano, que, por consequência, apaga o fato típico. Não se discute se o crime é doloso ou culposo, não houve tipicidade. Então, penalmente, a falta da conduta humana, consciente, voluntária e dirigida a uma finalidade, torna aquele fato um indiferente penal, ou seja, para o direito penal, será desimportante, não terá relevância jurídica para o direito penal aquele acontecimento, não será crime. Se vai gerar reparações no cível, isso aí é com a professora Fabiana, nossa nobre colega, vai decidir, mas para fins penais, aquele fato não é crime, nem doloso, nem culposo, tá certo? Então, no que tange a força irresistível, nós temos os eventos da natureza. Eu dei o exemplo aqui de um vendaval, por exemplo, um tufão, um furacão, uma tsunami, que vem arrastando todo mundo, e todo mundo se bate, e aí, supondo, as pessoas praticam lesões mútuas, mas reparem, elas não agem com vontade, elas estão agindo como
folhas de papel ao sabor da força da natureza. Então, nesse caso, elas não poderão sofrer a imputação do resultado daquele crime, em tese, né? Não houve crime. E aí, dentro das questões referentes à força irresistível, nós temos a questão da força física irresistível. E aí, vamos colocar a questão da força física irresistível em relação a alguém que pratica uma força física em face de outra pessoa. No primeiro exemplo, eu falei de eventos da natureza, eventos naturais. Agora, imagine que eu, Danilo, no exemplo que eu dei, eu empurro uma pessoa contra uma outra pessoa que estava sentada no parapeito, no quarto andar da Faculdade Finon, fazendo com que essa vítima caia lá do quarto andar e venha a óbito. Ao encontrar o solo, vem a óbito. Essa pessoa que foi empurrada por mim, Vou usar como exemplo. ela foi um objeto que eu usei para chegar ao meu objetivo. O exemplo que eu gostava era de empurrar, o André caía, né? Ele está lembrando aqui. Mas é pai. Na força física irresistível, a pessoa que efetivamente causou a queda do André, o André era meu exemplo, ele estava sentado lá no parapeito, e eu empurro o Lucas vai, se projeta sobre o André e acaba provocando a queda do André. O Lucas teve conduta? Não, não teve. Porque ele não teve um comportamento voluntário na causação do resultado. Ele foi um objeto diante do meu intuito de provocar a queda do André. Então, na força física, nós temos que a pessoa que recebe um empurrão e é lançada contra outra, ela não tem também a vontade que caracteriza a conduta humana tipificadora de um crime. Então, nesse caso também, nós não poderemos imputar ao Lucas a morte do André. Se eu empurrei o Lucas com o intuito de provocar que ele caísse sobre André e viesse a provocar a queda do André do parapeito, eu, Danilo, que responderei como autor mediato deste crime, porque eu tive o intuito de provocar a morte do André. Mas o Lucas atuou como um mero objeto do meu intento criminoso. Ele não teve vontade própria, então ele não responderá penalmente. O exemplo que a doutrina traz é quando você, um criminoso, por exemplo, coloca o dedo da vítima, coloca o dedo da pessoa num gatilho, aponta para a vítima e puxa o gatilho, obrigando o dedo da pessoa coagida a efetuar o disparo. Nesse caso, houve uma coação, uma força física sobre o dedo da pessoa que veio a provocar a puxada do gatilho. Então, fisicamente, quem puxou o gatilho foi a pessoa coagida. Mas, penalmente, uma vez que a conduta pressupõe a consciência e a vontade, quem responderá é a pessoa que provocou essa coação física. A pessoa que efetivamente puxou o gatilho não será responsabilizada porque ela não agiu com vontade própria. Não foi ela que quis mudar o curso dos fatos. Não foi ela que foi a senhora do destino. Não foi ela que teve o domínio sobre o fato criminoso. Foi a pessoa que efetivamente puxou o dedo dela. E aí eu trouxe para vocês a diferença da coação física irresistível para a coação moral irresistível, que é um tema que nós vamos divisar agora
mas nós voltaremos a estudar mais à frente. Mas é importante já deixar bem dividido isso. Na coação física irresistível, a pessoa que recebe essa força física irresistível, ela não tem como atuar de outro modo. Você está lá com o dedo no gatilho, que a pessoa te colocou, e puxa seu dedo para trás. Você não consegue, puxou, atirou. É uma força absoluta sobre as suas forças corporais. Ela suplanta as suas forças corporais. Já na coação moral irresistível, existe uma diferença. Na coação moral irresistível, nós não temos a aplicação de uma força física sobre a pessoa. Nós temos a aplicação de uma coação psicológica, moral, interna ao pensamento, que entra na pessoa e vicia a vontade daquele agente. Por exemplo, eu digo assim, André, você vai até Vazante para matar o seu Zé das Couves, senão eu mato o seu filho se você não fizer isso. E o André fala, não, mas eu não quero matar o Zé. Ou você mata o José das Couves, ou eu mato o seu filho. Ou eu mato a sua esposa, ou eu mato os dois. E aí o André, coagido, pega o revólver e vai até o encontro do seu José e efetua os disparos e vem a matá-lo. Repare, nesse caso aqui, o André teve consciência? Teve. Ele saiu diante da coação, ele saiu, pegou o revólver, foi até o encontro do seu José das Couves, com o intuito de matá-lo, apontou o revólver e efetuou os disparos, com a finalidade de causar-lhe a morte. Então, houve consciência, que é a representação mental de todo o resultado, da conduta e do resultado de um crime de homicídio. Houve vontade? Houve, porque o André, com a sua ação, mudou o curso dos acontecimentos por vontade própria, ou seja, o André foi lá e quis matar o seu José das Couves. Mas essa era uma vontade livre? Não. Essa vontade do André era uma vontade viciada. Por quê? Porque ele só fez isso, porque foi moralmente coagido pela ameaça feita pelo algoz que prometeu matar seu filho caso ele não praticasse esse crime de homicídio. Então, no caso da coação moral irresistível, o agente atua com consciência, ou seja, ele representa o crime e o resultado, mas ele não atua com a vontade livre na prática do crime. Porque a vontade dele não parte dele, e sim da ameaça do mal que lhe é efetivado, de um mal injusto, que faz com que ele tenha a necessidade de cometer esse crime. Então, nós temos aqui na coação moral irresistível uma conduta humana, sim, porque ela tem consciência e vontade, mas é uma vontade viciada, diferentemente da coação física, onde não há vontade, a pessoa não fez nada, foi uma força mecânica que fez ela dar o tiro. No caso do André, não, foi a vontade dele que fez ele dar o tiro, mas é uma vontade viciada pela ameaça psicológica de que se ele não fizesse aquilo, o filho dele seria assassinado. E aí, nesse caso da coação moral irresistível, nós teremos sim um fato típico de homicídio praticado pelo André, porque houve conduta voluntária, houve conduta consciente e voluntária, só que nós não teremos a culpabilidade. Nós vamos estudar lá mais à frente, já que o André não merece um juízo de censura penal, porque não lhe era exigível atuar de outro modo. Se você, como pai, recebe uma ameaça de que se não fizer X, seu filho será assassinado, não se espera que um pai atue de outro modo que não cumprir a ordem visando salvar a vida do filho. Então, a coação moral irresistível,
É esse ponto em que ela se diferencia da coação física irresistível. Na coação física irresistível, nós temos um atuar que suplanta a vontade do agente, elimina a vontade do agente. Já na coação moral irresistível, ou seja, psicológica, não está eliminada a vontade do agente, mas essa vontade é viciada, ela não é livre. Portanto, o fato será típico, mas não será culpável. Fiquem com esse conceito, que nós retornaremos no estudo da culpabilidade, sobre coação moral e A irresistível, aula hoje acaba 9h30, professor? acaba 10h20. E quando nós falarmos sobre exigibilidade de conduta diversa, nós vamos falar de novo da coação moral irresistível. Então, pessoal, outro exemplo, né, que eu já atuei, vi na minha vida prática, gerentes de banco são frequentemente sequestrados, principalmente eu vi muito no Rio de Janeiro, gerentes da Caixa, porque eu sempre atuei na Justiça Federal, como procurador federal, como defensor público federal, e aí eu sempre recebi os crimes federais quando eu atuei, né? Então, como é Caixa Econômica Federal, crime federal, porque é uma empresa pública federal. E aí, no caso da Caixa Econômica Federal, os gerentes frequentemente são sequestrados, não é que frequentemente, com mais frequência que ocorreria normalmente, né, num país sério, são sequestrados, e aí os sequestradores dizem assim: você abre o cofre do banco, senão eu mato a sua família inteira. E aí o gerente vai lá e abre o cofre, certo? E aí, nesse caso, você tem um concurso do gerente do banco com os sequestradores para poder roubar o dinheiro. Porque ele vai lá, abre o cofre, eles retiram o dinheiro, então o gerente contribuiu para a empreitada criminosa. Só que, reparem, ele estava atuando mediante coação moral irresistível. Ou você faz isso, ou seu filho morre. Tá? Sua esposa, sua família. Então, ele não tinha como atuar de outro modo. Então, nesse caso, não há culpabilidade sobre o gerente. Por mais que o fato seja típico de um crime aí de peculato ou contra o sistema financeiro, a depender do caso, mas não há sobre ele a culpabilidade. Por quê? Ele não merecerá a reprovação do direito penal, por quê? Porque não era exigível dele agir de outro modo. Qualquer pai que ama seu filho, sua esposa, atuaria daquela mesma forma, diante da ameaça concreta de que seria causado um mal ao seu filho, como o mal irreversível da morte. O pai abre o cofre e faz o que tiver que fazer para salvar a família desse mal, né? Então, eu vi essas situações de coação moral irresistível nesses exemplos de sequestro de gerentes. Tem o caso da criança, que é o exemplo que a doutrina mais dá, né? O pai que tem o filho sob ameaça dos sequestradores, mas eu vi da vida real foi esse. Tá certo? E, só lembrando, nem toda coação moral é irresistível. Eu dei o exemplo aqui de que você recebe uma ameaça de que abra o cofre da agência da Caixa Econômica de Madureira, senão eu mato seu filho amanhã. Essa coação é irresistível. Você não tem como agir diferente, porque você está diante da vida do seu filho, ou seja, o bem jurídico de maior relevância, a vida da pessoa mais importante da sua vida, que é seu filho. O que você faz? Então, qualquer um de nós agiria como esse pai, que abriu a porta, que abriu o cofre. Mas há situações onde a coação moral é resistível, ou seja, realmente há uma pressão, uma coação, uma insistência que realmente te provoca
um vício na vontade, mas essa vontade não é tão viciada a ponto de excluir a sua vontade. Então, nós vamos estudar lá na frente a coação moral irresistível e a coação moral resistível. Ou seja, quando, embora a situação cause um desconforto, o agente deveria segurar a barra e não atuar criminalmente, não cometer o crime. Então, por exemplo, eu dei um exemplo aqui que eu falei, o Igor me falou que se eu não der ele a nota máxima na prova, ele vai contar para a faculdade toda que eu sou vascaíno. E o meu Deus, eu não quero essa vergonha na minha vida. Porque todo mundo saber que eu sou vascaíno é demais para mim. E aí eu vou e faço o que ele quer, criminalmente falando. Veja, uma coação é moral, porque me sujeita a um risco de uma vergonha, que é reconhecer que eu sou vascaíno, mas é uma coação irresistível. Por quê? Porque reconhecer que alguém é vascaíno não é o fim do mundo, certo? Por mais que seja uma vergonha torcer para um time daquele, não é o fim do mundo. Então, nada contra o Vasco, é porque eu tenho amigos vascaínos, mas, assim, um exemplo que a gente pode dar de saber o que é resistível ou não é, por exemplo, a divulgação de nudes, hoje em dia. Será que você coagir alguém a praticar um crime sob pena de vazar fotos íntimas da pessoa é uma coação moral irresistível ou ela é resistível? Ela te provoca uma desonra total ou te provoca um desconforto que não chega a ponto de te autorizar a praticar um crime, por exemplo? Nós vamos discutir isso lá na frente, tá certo? Mas hoje em dia está tendo muito isso, essas discussões. É uma coação que você obriga a pessoa a praticar uma conduta ilícita sob pena de vazamento de fotos íntimas. Vamos discutir isso lá na frente. E assim, gente, tudo está em aberto, tá? A jurisprudência está recebendo esses crimes agora. A questão de nudes é um fato novo. Antigamente não existia essa história de mandar foto pelado para o outro. Parece que mais de 50% da população já declara que já mandou nudes para alguém. Eu acho isso um absurdo. Eu sou nascido em 85, eu não imagino uma coisa dessa. Mas o povo diz que hoje em dia acha isso normal. Então, depende da pessoa, depende da posição que ela ocupa, depende de que tipo de fotos são essas, tá certo? Então, assim, vamos estudar isso lá na frente. Deixei no ar aí a questão, mas vamos avançando. Então, certinho, André, até aqui? Então, para terminar nosso estudo da conduta, pessoal, nós temos as fases da realização da ação, que é o estudo que a doutrina penal faz sobre como se desenvolve o comportamento humano, seja pela ação, seja pela omissão. Então, a partir dos estudos de Weltzer, nós dividimos a ação humana em duas etapas, a fase interna e a fase externa. Na fase interna, o agente tem o transcurso do intento delitivo na esfera do seu pensamento. É o momento em que o agente arquiteta o crime. Imagine aquela imagem da Nazaré, com os triangulinhos assim, Bhaskara, raiz quadrada, eu vou matar, eu jogo ele cai da escada, vai rolando, bate a cabeça, chega lá embaixo, ninguém vai ver, porque eu já mandei o segurança embora, o mordomo não está em casa. Ele está na fase da cogitação, o crime se desenvolve inteiramente na sua esfera cognitiva. Tudo se passa em sua psique, no pensamento do agente. O agente representa o resultado. Ele antevê aonde ele quer chegar. Você imagina o crime. O que eu preciso fazer? O que eu tenho que pegar? Como é que ele vai se desenvolver? Ele vai morrer? Quais são os efeitos colaterais disso? Alguém pode me pegar? Então, tudo aquilo que está na esfera de pensamento do agente, onde ele antevê o crime, é a fase interna. Então, nessa fase interna, ele representa e antecipa mentalmente o crime e seus resultados. Ele fala, Nazaré, ó Nazaré,
para matar ele, e eu jogo ele da escada. Se ele rolar da escada dessa altura, não tem como, ele morre. Se ele não morrer, na primeira caída, ele cai lá embaixo, ele vai bater numa ponta de lança que eu coloquei lá escondida. Não tem como, batata. Depois o agente escolhe os meios a ser utilizados. Ele vai e fala, olha, eu posso matar ele com um tiro, com uma facada, não, vou jogar ele da escada. Em homenagem à novela Fina Estampa, que está no ar, né? E a Tereza Cristina matou um aqui, assim, esses dias. Então, empurra ele da escada, ele não vai aguentar a queda, não. O meio que eu vou usar, então, é a força física, lançando na escada, de modo que com as pancadas que causarão múltiplas lesões, politraumatismos, ele virá óbito, inexoravelmente. E, por fim, a consideração dos efeitos colaterais. Eu penso assim, tá bom, se ele morrer, eu consigo então o que eu queria, que é ficar com a herança, no exemplo lá do tio do André, ou eu fico livre desse agiota que está me cobrando esse dinheiro que eu não vou pagar mesmo. E também você pensa assim, se eu pegar e usar um revólver, o vizinho pode escutar, ou se eu usar esse revólver, pode ser que eu mesmo, por exemplo, mudando o exemplo do revólver, vou causar uma explosão para provocar a morte do meu desafeto. Pode ser que eu também seja atingido por essa explosão. Então é melhor não explodir esse ambiente fechado aqui. E aí você muda de estratégia. Então, nesse momento da fase interna, o agente, ele pensa o crime, antecipa o resultado, escolhe os meios e pensa os efeitos colaterais. Tudo isso na esfera do pensamento. Está tudo na mente do agente. Isso é importante, pessoal, porque é aqui que a gente vai falar de dolo lá na frente. Lembra que eu falei para vocês que meu professor Dermerval dizia, o professor Frederico dizia, que o direito penal tinha uma pretensão muito ambiciosa, entrar na mente do réu para saber o que ele estava pensando. Começamos a fazer isso aqui. Nós precisamos saber qual foi a arquitetura do crime, qual foi o projeto que alçou aquele crime antes da esfera interna para a esfera do mundo real, ou o mundo causal, naturalístico, o mundo que a gente percebe pelos nossos sentidos. Então, a partir da fase interna, nós investigamos as etapas da arquitetura mental do crime. A Ferrari parada bem ali. Eu chego lá com a picareta, pé de cabra, primeira dizendo, puxo aqui, enfio a mão, puxo aqui, abri a porta, entro lá, faço a ligação. Ferrari fazendo isso. Ligo a Ferrari, vou embora, corro para a fronteira, entro no Paraguai, tchau. Depois, do outro lado da fronteira, com esses nossos vizinhos aqui, é festa. Então, tudo isso na mente do agente. E na fase externa, é justamente isso que a gente está dizendo. Aí ele põe no mundo real o seu intento criminoso. Aquele plano arquitetado, ele vem e joga no mundo real. E aí ele vai lá, abre o carro, liga o carro, sai com o carro e vai embora. Vai lá, efetua o disparo, mata a vítima, vai lá, joga a vítima da escada e tal. Então, pessoal, as fases da realização do crime pressupõem a fase interna e a fase externa. O que é importante para a gente saber é que só haverá relevância penal a partir do momento em que o agente exterioriza a sua vontade no mundo real. O agente que arquiteta um crime, enquanto ele não executa atos materiais no mundo concreto, estes fatos são indiferentes ao direito penal. Se eu planejo matar José assim que as aulas voltarem, depois da pandemia, matá-lo-ei jogando-o da escada da Finon no quarto andar, mediante um singelo empurrão com o ombro, de modo que ele venha a morrer lá embaixo. Esta é a minha cogitação, estes são os meus atos mentais. Enquanto eu não ponho no mundo real, mediante minha vontade,
o curso causal para provocar a morte desse meu desafeto José, não houve crime de homicídio e não poderei ser punido penalmente. O Brasil não pune, como regra, os atos preparatórios para o crime. Então, se eu cogitei praticar esse crime mediante o emprego de... Eu vou empurrar a pessoa da minha escada e eu vou colocar um pouco de óleo lá embaixo para ele escorregar com mais facilidade e vou colocar um objeto pontiagudo lá no final para que, se ele não vier a morrer com a primeira pancada, ele venha a morrer atingido pelo espeto que vai provocar uma perfuração, que vai causar a morte. Eu vou lá e compro o óleo, vou lá e compro o espeto, vou lá e compro todos esses objetos que eu preciso, porque eu planejei. Enquanto eu não iniciar este ato tendente a causar a morte, esse ato executório material de empurrá-lo, tudo isso que eu fiz, comprar o óleo, posicionar, comprar o objeto pontiagudo, posicioná-lo no fundo da escada, tudo isso é ato preparatório. Só haverá o início da execução do homicídio a partir do momento que eu empurrar o meu desafeto. Então, repito, o Brasil, como regra, não pune os atos preparatórios. Só existe a punição no Brasil a partir do início da execução do crime, da execução dos atos materiais dirigidos à modificação do mundo real, do mundo externo, do mundo causal naturalístico. Se eu quero matar alguém, só se considera iniciado o homicídio quando eu aplico atos executórios dirigidos a matar o meu desafeto. Toda preparação é um indiferente para o direito penal, seja o planejamento, seja a reunião desses objetos, tá certo? Então, essa é a regra. Algumas questões. O direito penal brasileiro não pune atos preparatórios como regra. Qual é a exceção? O direito penal brasileiro pune o ato preparatório referente ao crime de quadrilha e referente ao crime de organização criminosa. São dois exemplos em que o direito penal pune um ato preparatório. Nós vamos estudar lá na parte especial os crimes de associação criminosa, me perdoem, eu falei quadrilha. Quadrilha era a redação anterior a 2013. Hoje é associação criminosa ou organização criminosa. O que é a associação criminosa ou a organização criminosa? A organização criminosa e a associação criminosa são dois crimes nos quais pessoas se reúnem para a prática de crimes. Então, nesse momento, o direito penal pune a reunião dessas pessoas quando essa reunião esteja vocacionada, dirigida à prática de crimes. Nesse caso, a doutrina diz que nós estamos punindo um ato preparatório de crime. Por quê? Porque a mera reunião dos agentes para a prática de crimes não é um crime propriamente dito, no rigor técnico da expressão. Então, por exemplo, se eu convoco no direito penal 1 da FINOM, falo assim, André, você, o Lucas e eu... Oi, professor. Você, o Lucas e eu, o Igor, nós vamos roubar bancos aqui no Triângulo Mineiro, tá certo? Nós vamos começar pelo Mercantil de Patos de Minas, depois nós vamos passar pelo Banco do Brasil da Lagoa Formosa, depois nós vamos lá para Ituiutaba, depois nós vamos lá vazar por Itubiara lá e vamos embora, para o interior do país. A mera associação desses agentes para a prática de crimes já é um crime. É um crime de associação criminosa ou de organização criminosa, a depender de outros requisitos. Mas você tem a punição, excepcionalmente, nesses casos, de associação criminosa e de organização criminosa, de um ato preparatório de crime, tá? Mas essa é a exceção dentro do nosso sistema. Nós vamos estudar lá na frente, fiquem tranquilos, por hora tem essa informação. Outro exemplo é o crime do artigo 290
do Código Penal, que vai dizer assim, petrechos para fabricação de moeda falsa. Vamos até dar uma olhadinha aqui. É 290, né? Deixa eu ver. Não, errei, ó. É 291 do Código Penal. Petrechos para falsificação de moeda falsa. Deixa eu fechar o microfone. Então, no crime de petrechos para fabricação de moeda falsa, você tem fabricar, adquirir, fornecer a título gratuito ou oneroso, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Então, você tem no crime do artigo 291 que a mera detenção, ou guarda, ou posse de instrumentos ou objetos destinados à produção de moeda falsa já é um crime, que dá reclusão de 2 a 6 anos. Então, reparem, mesmo que o agente não fabrique a moeda falsa, o mero fato de possuir esses objetos destinados à produção de moeda falsa, como impressoras, papel moeda, guilhotinas, se forem destinadas à confecção de moeda falsa, já tipifica um crime do Código Penal. Então, o Código Penal se antecipa e pune, nesse caso, excepcionalmente, o ato preparatório da produção da moeda falsa. Então, essa é a questão do direito penal brasileiro. Ele não pune os atos preparatórios como regra e pune os atos preparatórios como exceção. Regra não pune, exceção pune. Quando? Crime de associação criminosa, crime de organização criminosa e, nesse exemplo aqui, do crime de petrechos para a fabricação de moeda falsa. André, se deixar o microfone aberto, tá? Pode falar à vontade, mas depois lembra de fechar para não ter interferência no som. É porque eu esqueço, tem hora. Isso. Aí, outra informação, pessoal, o Brasil não pune atos preparatórios e não pune a conspiração. O direito penal inglês, né, da common law, pune o ato de conspirar contra a rainha. Nós não punimos o crime de conspiração. Então, por exemplo, se eu planejar matar a rainha Elizabeth II, né, eu sou um cidadão britânico, e planejo matar a rainha Elizabeth II, o mero planejamento, uma vez descoberto, enseja a prática de um crime lá pelo direito inglês. No Brasil, não. Se eu quero matar o Bolsonaro e estou planejando fazer isso na visita que ele fará à cidade de Patos de Minas, vou tentar enfiar uma faca nele de novo. Enquanto eu não partir para atos executórios, materiais, esse ato de cogitar, de pensar um crime, de arquitetá-lo na minha mente, é um indiferente penal, tá certo? Você tem que ter uma exteriorização desse intento criminoso, tá certo? É o princípio da alteridade, falando aí, ou da lesividade. O crime tem que atingir o patrimônio jurídico de terceiro. Então, no momento que eu penso no crime, eu não atingi o bem jurídico, vida do presidente Bolsonaro. Pensei. Pensamento é livre ainda no Brasil, né? Ainda. Então, assim, nós temos isso como uma garantia também. Nós podemos ser livres para pensar. Então, pessoal, com isso, o capítulo da conduta se encerra e eu pergunto se está tudo bem até aqui, André. Alguma questão? Se você quiser colocar aí para a gente. O microfone está fechado, vamos abrir aqui para ver.
Ixi. Aqui, ó. André, certinho? Certinho, né? Então, vamos lá. Avançando com a nossa aula aqui. O capítulo da conduta, pessoal. Está encerrado aqui. E aí eu vou mostrar para vocês novamente, que eu prometi que ia fazer isso até o fim do semestre, para a gente sempre ter em mente do que a gente está falando exatamente. Então, cortando aí para a tela do nosso material de apoio, nós estamos estudando o crime como fato típico, ilícito e culpável, conforme teoria analítica. Isso aí eu falei no primeiro dia. E aí, o primeiro elemento é a conduta. Vejam que a conduta está dentro do fato típico. Essa conduta pode ser dolosa ou culposa, omissiva ou omissiva. Falamos da conduta comissiva, falamos da conduta omissiva. A conduta dolosa ou culposa, nós vamos trabalhar a partir do próximo capítulo. Mas reparem, nós continuamos aqui dentro do fato típico. E vamos falar sobre tipicidade, tipo penal. Para falar de fato típico, nós temos que falar do tipo penal. E o que é o tipo penal? O tipo penal é o modelo abstrato de conduta humana previsto na lei penal como crime. O tipo penal é o modelo abstrato de conduta humana previsto como crime pela lei penal. O tipo penal é uma descrição genérica daquilo que o Código Penal considera como crime. É uma hipótese, um modelo descritivo de uma conduta humana que o direito penal considera ilícita. Então, quando nós temos, no crime de homicídio, matar alguém, nós temos ali um modelo, uma hipótese de conduta. A conduta de matar alguém é crime. Então, portanto, o artigo 121, matar alguém, é um tipo penal. Vocês verão que esse conceito de tipicidade parte do pressuposto de que existe um tipo penal, ou seja, um modelo abstrato de conduta previsto na lei penal como crime, e que uma conduta humana se adequou perfeitamente a essa descrição abstrata existente na norma. Quando uma conduta humana ocorrida no mundo real se amolda com perfeição à hipótese abstrata descrita na norma penal, nós temos a tipicidade. O tipo penal, portanto, é o modelo hipotético, o modelo abstrato. A conduta é o comportamento humano, voluntário e consciente dirigido a uma finalidade, ocorrido no mundo real. Quando esta conduta se amolda a este modelo abstrato previsto no tipo penal, nós temos a tipicidade penal. Então, esses conceitos são importantes. Por quê? Porque a partir do conceito de tipo penal, o Código Penal e a lei penal mandam o seu recado à sociedade. Olha, todos os modelos hipotéticos de conduta previstos nas leis penais, uma vez ocorridos no mundo real, ensejarão a punição pelo Estado. Então, a descrição dos modelos hipotéticos de conduta é importante para que a sociedade conheça aquilo que é previsto como crime e, portanto, conheça o que é proibido pela lei. Então, quando o direito penal se utiliza dos tipos penais, ele está dando vazão
ao princípio da legalidade, que nós falamos lá no começo do nosso curso. Não há crime sem lei anterior que o defina. Nullum crimen sine lege. Não há crime sem lei. A lei tem que prever o crime, e a lei prevê o crime por meio de tipos penais que são modelos abstratos de conduta, que, uma vez praticadas no mundo real, ensejam a tipicidade e, portanto, a punição pelo direito penal. E aí, tudo isso que eu disse para vocês, de tipo penal, a nossa expressão utilizada no direito brasileiro é o tipo penal, que equivale ao Tatbestand do direito alemão, que quer dizer tipo penal, que equivale à expressão fattispecie, que quer dizer tipo penal, espécie fática, né, do direito italiano. Mas tudo isso, pessoal, revela uma mesma questão. Só é crime aquilo previsto numa lei penal. A lei penal deve ser estrita, certa, taxativa. Matar alguém, ponto. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia, móvel, ela tem que descrever com perfeição aquele modelo hipotético, abstrato de conduta, que uma vez praticado ensejará a tipicidade. E assim, pessoal, eu convido vocês a prestarem atenção no que eu vou falar agora. Essa regra da tipicidade do direito penal, ela é a mesma que vocês estudarão no direito tributário. Mas o direito tributário, ele tem a finalidade de arrecadar as divisas que o Estado necessita para manter suas atividades essenciais, invadindo o patrimônio do contribuinte. E para fazer isso, ele se utiliza de modelos abstratos de conduta que ensejam a tributação. O direito penal faz a mesma coisa. Como o direito tributário, assim como o direito penal, invadem as esferas mais delicadas da vida humana, patrimônio e liberdade, a tipicidade é uma garantia de que o Estado só pode te atingir na sua liberdade e no seu patrimônio naquela hipótese taxativamente prevista em lei. A função do tipo penal é orientar a atividade punitiva do Estado, mas também garantir ao cidadão que aquilo que não esteja previsto numa norma penal, taxativamente, não é crime. Então, a função do tipo, dentro de um modelo de legalidade, de Estado de Direito, é de limitar as fronteiras por meio das quais o Estado revelará o seu poder punitivo. Se o tipo penal é aquela conduta abstrata prevista na lei como crime, só se pode punir alguém por uma conduta que se amolde perfeitamente àquele modelo hipotético abstrato descrito na norma penal. Se a conduta do agente, revelada no mundo real, não se amolda com perfeição àquela descrição genérica contida na lei penal, não haverá tipicidade. É preciso uma acoplagem perfeita entre o fato da vida real e o tipo previsto na norma penal. O professor Rogério Greco, ele dá um exemplo que é para vocês gravarem. Quando vocês veem uma criancinha com aqueles brinquedinhos, que é um círculo, um quadradinho, um triângulo, e aí ele tem que colocar no tabuleiro o círculo no círculo, o triângulo no triângulo, o quadrado no quadrado. Só haverá o encaixe se a peça se encaixar no seu molde exato. O redondo só entra no redondo, o quadrado no quadrado, o triângulo no triângulo. É a mesma coisa da tipicidade. Só há tipicidade se o fato da vida se amoldar com perfeição ao modelo hipotético previsto na norma penal. É por isso que nós, no exemplo que eu dei para vocês, na situação que aconteceu no concurso público
de juiz federal do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que abrange os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, no qual, no exemplo, no caso hipotético da sentença penal, do concurso de 2013, se eu não me engano, nós tínhamos a previsão do crime de tráfico de mulheres. Tráfico de mulheres, artigo 231, vigente à época. Lá, no problema da prova, o fato teria acontecido em 2002 ou 2004. Naquela época, era previsto o crime de tráfico de mulheres, artigo 231. E aí, um cidadão traficou 2 travestis para a Espanha. E aí, o Ministério Público Federal denunciou esse cidadão pelo crime de tráfico de mulheres. Ora, travesti não é mulher, por um critério biológico, sem discutir questões esqueci a palavra agora. Questões sociais, de autoidentificação, mas travesti não é mulher. Então, o tráfico daqueles cidadãos para a Espanha não tipificava o crime do artigo 231 vigente à época, pelo fato de que não eram mulheres. E aí você tinha uma atipicidade. Não se encaixava com perfeição no artigo 231 o tráfico dos travestis. Doutor, mas é um absurdo. Sim. Vai ficar impune? Se não houver uma previsão específica, vai ficar impune. Tanto isso é verdade que o legislador, posteriormente, alterou o artigo 231 para, ao invés de colocar tráfico de mulheres, hoje é tráfico de pessoas. E aí engloba homens e mulheres. Beleza? Até lá, até essa modificação legislativa, o tráfico de travestis não se enquadrava no artigo 231. Se enquadrava em outro crime, aí nós temos que observar os princípios da subsidiariedade, ou da alternatividade não, mas da subsidiariedade, se haveria algum outro crime para encaixar aí. Mas o tráfico de mulheres não era o caso. Outro exemplo, que é muito, muito famoso, muito utilizado. Esse do tráfico de travestis, eu só falo porque eu vi isso na vida real, assim, e não está na doutrina, é questão de concurso. Mas um exemplo que a doutrina sempre traz sobre tipicidade é o caso do crime de furto de uso. Por quê? O que é o furto de uso? Furto de uso é assim. O André chegou lá na faculdade com o seu novo Jeep Compass, automático, Limited 2.0, rodão, roda 19, sonzão, coisa mais linda, preto, brilhante. E eu vi aquele carro e falei, senhor, esse carro aí, eu vou pegar ele para eu dar umas voltas com ele, para dar uma passeada, eu não tenho carro, né? Estou querendo dar uma passeadinha, ver umas gatinhas, parar no boteco, o pessoal achar que eu estou podendo, depois eu devolvo, né? Põe lá no mesmo lugar onde o André deixou, eu vou lá, devolvo. O André está na faculdade essa hora, ele entrou, era 18h50, porque ele é muito pontual, está fazendo prova, e sai às 22h20, eu pego o carro às 19h e devolvo às 20, 22, né? E aí, sem problema nenhum. E aí, só que o André deu a falta do carro. Chegou lá, viu que o carro não estava lá, acionou a polícia. Falou, meu Jeep Compass 0 foi roubado, foi furtado, né? Porque o André é um estudante de direito, ele já sabe que o furto é a subtração sem violência, e ele não foi violentado, ele nem viu o carro sendo subtraído. E aí ele foi, acionou a polícia, e a polícia iniciou as buscas pelo veículo. Quando, então, a polícia me localizou no bar do Cícero, lá perto da concorrência, com um carro, certo? E aí eu fui preso em flagrante, por crime de furto de um veículo. Reparem, o que é o crime de furto? O furto é subtrair
para si ou para outra pessoa, coisa alheia móvel. O que é a subtração? A subtração é você inverter a posse da coisa. Então, a posse que estava com o André passou a estar comigo, porque eu passei a ter o poder de fato sobre a coisa. Eu peguei o carro e saí andando, o carro estava sob minha gestão. Então, houve subtração. O carro é uma coisa, ele é alheio, porque ele é do André, e ele é móvel. Mas reparem, eu peguei esse carro não com o intuito de ficar com ele para mim, e nem para outrem. Eu peguei esse carro apenas com a finalidade de utilizá-lo por 3 horas. 8, 9, 10 da noite. Durante 3 horas eu ia fazer o uso do carro. Então era um furto para uso. O que acontece aqui? Falta, portanto, a elementar para si. Eu não queria subtrair o carro para mim. Eu queria apenas tomá-lo para uso momentâneo. Então, faltou aqui a tipicidade total. Por quê? Para você subtrair coisa alheia móvel para si, você tem que ter o intento de subtraí-la, de inverter a posse com ares de definitividade. Vai passar a ser meu a partir do momento em que eu subtraio. E no meu caso, eu nunca quis isso. Eu quis apenas fazer o uso momentâneo e episódico daquele veículo. Então, faltou aqui o intento de que aquela subtração fosse dirigida a se incorporar ao meu patrimônio. O para si é isso. Eu quero retirar da posse de André para mim, para passar para o meu patrimônio, sem a intenção de restituí-lo. Quando você tem a posse do carro para uso, você não tem o preenchimento completo das elementares do artigo 155 do Código Penal. Perceberam? Então, aqui, a doutrina aponta a importância do princípio da tipicidade, do princípio da estrita legalidade, do princípio da taxatividade. O furto de uso, em razão de faltar ao agente o ânimo de subtrair o bem, com o intento de incorporá-lo à sua posse definitiva, afasta a elementar para si. Não é para mim, é só para usar um pouquinho. Eu não vou ficar com o carro, eu vou devolver. E, portanto, o fato é atípico sob a luz do artigo 155. Não há crime de furto no furto de uso. Tá certo? Por uma questão de que o fato real da vida não se amolda com perfeição à descrição típica posta no artigo 155 do Código Penal. Tá certo? Então, é por isso que nós, quando fazemos o estudo da tipicidade, começamos a avançar para um ramo do direito penal que eu acho de suma importância. Porque, um parêntese aqui, tá? Saiam da aula. Quando você tem a ideia de fazer concurso para juiz, em todas as provas, eles te dão um caso concreto. Maria fez isso, José fez aquilo, no dia tal, com ânimo tal, eles falam o que o agente queria. E aí você faz a adequação daquele fato que a prova te narrou à descrição que está no Código Penal. É a subsunção. A subsunção do fato. A norma é esse juízo de tipicidade. Então, no concurso para a magistratura, a grande bronca é que eles te dão um fato e você não sabe em qual crime você vai encaixar. Tá certo? Então, a adequação típica, ou a tipicidade, é um momento importantíssimo. Tá certo? Quando você for delegado, André, você chegar lá na delegacia, lá de vazante, o pessoal vai chegar e te contar um fato que você vai ter que fazer a primeira coisa é enquadrar. Peraí, do que a gente está falando aqui? Ah, o meu vizinho pegou e botou o som alto e não sei o que, ele foi e fez isso, pá. Que crime é esse? É crime? Primeira pergunta. Se for crime, qual crime?
Você vai ter que fazer um enquadramento. Eu te dou um exemplo. Quando o Adélio Bispo dos Santos deu a facada no presidente Bolsonaro, a pergunta que a comunidade jurídica se fez foi: qual é o crime? É tentativa de homicídio ou é crime contra a Lei de Segurança Nacional? Ele agiu querendo matar o presidente Bolsonaro, agiu querendo matar Jair Bolsonaro, ou ele agiu contra o candidato a presidente da República que representava a ideologia de extrema-direita? Ele agiu contra a pessoa física, Jair Bolsonaro, ou ele agiu contra uma ideologia? Então, a interpretação do fato que vai te levar a enquadrar, seja no homicídio, seja na Lei de Segurança Nacional. No caso do presidente Bolsonaro, a Justiça Federal, de Juiz de Fora, que foi competente para julgar o feito, enquadrou na Lei de Segurança Nacional, entendeu que era um crime não contra a vida de Jair Bolsonaro, mas sim como uma ideologia política que ele representava. Adélio Bispo não queria matar a pessoa, mas sim matar o ideal de que a direita chegasse ao poder. Detalhe: homicídio qualificado, pena de 12 a 30 anos. O crime da Lei de Segurança Nacional, 2 a 6. Então, é uma pena muito mais branda, né? Cair na Lei de Segurança Nacional. Mas essa é a técnica do direito, que exige você fazer uma moldagem perfeita entre o fato da vida e a tipicidade. Então, pessoal, a tipicidade penal é isso. Tipicidade é a adequada e integral subsunção, ou seja, encaixe, do fato da vida real ao modelo abstrato previsto na norma penal editada pelo Estado. Sem esse encaixe perfeito, não haverá tipicidade. Se um dia vocês forem delegados e a pessoa te contar uma história e você falar assim, mas o círculo encaixou faltando pedaço aqui no buraquinho, está errado. Procurem outro crime porque esse crime está errado. Tem que preencher a vácuo. Tá? Não pode ficar nada de fora. E aí, pessoal, sobre a tipicidade, é importante a gente trabalhar 2 conceitos. A gente está com a tela aberta, filmando as 2 situações. A tipicidade, gente, ela, o primeiro prisma que a gente tem é essa adequação entre o fato da vida e o modelo abstrato previsto na norma penal. Esse é um critério que parte do princípio da legalidade. A lei previu, a lei descreveu aquele fato como crime, então nós temos uma tipicidade formal ou legal. A mera descrição do fato posta na lei é um juízo de tipicidade meramente formal, ou legal, ou positivista. A lei diz que aquilo é crime, então é crime. Matar alguém, tipicidade formal, está lá no artigo 121. Está escrito que matar alguém é crime. Subtrair para si ou para outro, em coisa alheia móvel, está lá, tipicidade formal do crime de furto. É a mera descrição que a lei fez. A lei, de uma forma geral e abstrata, a todos indistintamente dirigida, disse que subtrair coisa alheia móvel tipifica o crime de furto. Isso é a tipicidade formal. Porém, nós, hoje, como nós anunciamos no estudo do princípio da insignificância ou da bagatela, vivemos na doutrina e na jurisprudência e na prática do direito penal contemporâneo o entendimento de que a tipicidade meramente formal não é suficiente. A tipicidade puramente legal ou formal cria injustiças que, no mundo concreto, saltam aos olhos diante da bagatela que tipifica aquela
violação ao bem jurídico protegido. Reformulando a frase, há situações em que, apesar daquela conduta se amoldar com perfeição a um tipo previsto na lei penal, a lesão ao bem jurídico é tão irrelevante que não é necessária a intervenção do direito penal naquele caso concreto. A lesão ao bem jurídico é tão ínfima, irrisória, pequena, mínima, que não justifica a intervenção do Estado. Nós temos aqui, gente, o espaço para o princípio da insignificância, como eu já ensinei a vocês. Apesar da tipicidade formal, aquele fato é previsto pela norma penal, sim, não há uma violação tão intensa ao bem jurídico protegido que justifique a intervenção de um ramo tão drástico como o direito penal. Então, falta, em determinados casos, a tipicidade material, ou seja, além do encaixe perfeito do fato da vida a uma norma penal posta pelo Estado, é preciso que o bem jurídico tenha sofrido uma lesão tão intensa, ou tão substancial, ou tão relevante, a ponto de justificar a intervenção do direito penal. É por isso que eu sempre digo a vocês, e pedi isso na prova VA1, o princípio da insignificância, ele atua perante a tipicidade material da conduta. Nos exemplos que eu dei na aula, eu subtraí a caneta da Ellen. Formalmente, esse fato da vida de subtrair a caneta da Ellen se amolda com perfeição à descrição típica prevista no artigo 155 do Código Penal. Então, nós temos aí uma tipicidade formal ou legal. Mas reparem, subtrair a caneta de alguém viola tão intensamente o bem jurídico, o patrimônio, a ponto de justificar a intervenção do direito penal? Seguramente que não. Porque o direito penal é o ramo que é a última ratio na proteção dos bens jurídicos mais importantes. Ele é a última razão, a última instância, a última medida. Então, ele é drástico. Nós não devemos chamar o direito penal sempre a ponto de torná-lo supérfluo, a ponto de sua aplicação ser amesquinhada. A pessoa prender pessoas pelo furto de um chiclete, de um clips, de um grão de feijão. Então, a tipicidade material é justamente isso. É necessário que, além da violação à norma abstrata posta na norma penal, nós tenhamos a violação intensa ao bem jurídico protegido. Então, pessoal, dentro desse conceito que nós já trabalhamos quando falamos de tipicidade formal e tipicidade material, a doutrina percebeu que era preciso dar mais um passo. Era preciso dar mais um passo. Por quê? Porque a tipicidade material, percebam comigo, ela culmina por delimitar o espaço de aplicação da própria tipicidade material. Perdão. A tipicidade material combina por delimitar o espaço de aplicação da própria tipicidade formal. Por quê? Porque quando se exige que o fato viole o bem jurídico de uma forma tão intensa a justificar a intervenção do direito penal, nós estamos limitando a tipicidade formal a um espectro onde ela abrange apenas aquelas condutas suficientemente graves, suficientemente capazes de violarem o bem jurídico protegido. É como se eu dissesse assim: furtar é crime, mas só é crime se for um furto não insignificante. O crime ambiental é um pouquinho complicado. Mas reparem, você
delimita o espectro de aplicação do crime de furto àquelas condutas que apresentem uma relevância diante do bem jurídico protegido. É crime furtar? É crime furtar. Mas é crime furtar um grão de feijão? Não, não é crime furtar um grão de feijão. Por quê? Porque além da tipicidade formal, é preciso a tipicidade material. Ao mesmo tempo, a doutrina percebeu que nem todos os fatos, além daqueles que não violem intensamente o bem jurídico protegido, há outros fatos que não merecem a punição do direito penal, porque eles são incentivados ou fomentados por outras normas jurídicas. Então, se o ordenamento jurídico ele é um todo completo e unitário, composto por normas sistemáticas, e isso é a própria noção de ordenamento, ou seja, ordem, não pode haver uma proibição penal para um fato que é estimulado ou autorizado por outro ramo do direito. Por exemplo, a doutrina diz para nós o seguinte: se eu, por exemplo, estou na rua e passo mal, tenho um bloqueio da minha garganta por uma alergia, caio ao solo, passando mal, sem conseguir respirar, situação em que um médico que presencia a cena procede, em caráter de emergência, a uma traqueostomia. Utilizando uma caneta, faz um furo aqui, de modo que eu possa voltar a respirar. É um exemplo para a gente pensar aqui, tá? Ele fura aqui, ele vai ter acesso às minhas vias aéreas, ocasião em que ele... E aí eu não virei a morrer sufocado pela falta de ar. Reparem com esse exemplo. A conduta do médico, ao tentar salvar minha vida, ela é uma conduta imposta por outro ramo do direito? Sim. O direito determina ao médico que empreenda todos os meios necessários para salvar vidas. Então, o médico, diante daquele fato de ver uma pessoa entre a vida e a morte ali pela falta de ar, garganta fechada, a única medida que ele poderia tomar ali, pensou na traqueostomia para poder desobstruir a passagem aérea pela minha traqueia. Ele agiu conforme a lei, porque a lei manda que ele faça isso. A lei manda que o médico salve vidas. Mas repare, para fazer isso ele me provocou uma lesão corporal, porque ele furou meu pescoço. Ele provocou uma lesão corporal grave, porque isso aqui provocou uma abertura de um espaço que vai demorar a cicatrizar. Mas reparem, ele atua com o intento e com a obrigação de fazer tudo o que for necessário para salvar minha vida, usando, para tanto, da técnica que ele aprendeu como médico. Nós poderemos dizer que existe aí uma tipicidade do crime de lesão corporal? Seguramente que não. Não porque, embora aquela conduta formalmente de me cortar, furar aqui e colocar a caneta, caracterize uma lesão corporal, porque ele ofendeu minha integridade física, ele fez isso impelido por uma norma jurídica que determinava a ele, como médico, salvar minha vida, que estava em risco naquele momento. Então, uma conduta que é imposta por um ramo do direito não pode ser proibida por outro. O direito penal não pode punir aquilo que o outro ramo do direito impõe ou permite. O médico que salva uma vida age de acordo com a lei e, portanto, não pode estar violando outra lei, sob pena de violar o conceito de unidade e coerência do ordenamento jurídico. O médico deve atuar.
a lei federal que regulamenta a profissão de medicina prevê que ele deve atuar. A medida necessária para salvar a minha vida era o acesso imediato às minhas vias aéreas, mediante a traqueostomia, um recurso do qual ele dispunha. Ele estava na rua naquele momento, não tinha ferramentas, cravou a caneta BIC aqui, me salvou. Como poderia o direito penal punir criminalmente uma conduta que o próprio Código de Ética e a lei federal que rege a profissão de medicina impõe a ele? Então surge aí, pessoal, um conceito de tipicidade conglobante. Anotem isso. Tipicidade conglobante. O direito penal não pode punir condutas que sejam permitidas, sejam impostas ou toleradas por outro ramo do direito. O direito penal não pode punir condutas que não sejam impostas ou fomentadas, ou seja, incentivadas por outros ramos do direito. Então, nesse caso, não houve o crime de lesão corporal. Por quê? Porque a tipicidade formal não basta. Vejam, à luz da tipicidade formal, o médico ofendeu minha integridade física. Ofender a integridade física, pena, tanto a tanto. Mas o direito penal moderno não se conforma com a tipicidade formal. É preciso uma tipicidade conglobante, que capte não apenas a tipicidade formal, mas também que aquela conduta criminosa seja antinormativa, ou seja, contrária ao ordenamento jurídico, e também que ela seja eivada de uma tipicidade material, ou seja, que ela provoque uma lesão intensa ao bem jurídico protegido. Então, a tipicidade conglobante, ela soma a tipicidade formal do direito penal com a tipicidade material da violação intensa aos bens jurídicos mais relevantes e a necessidade de que aquela conduta do agente seja antinormativa, ou seja, contrária ao ordenamento jurídico como um todo. Se faltar um desses elementos, não haverá tipicidade, segundo a teoria da tipicidade conglobante. Tá certo? Então, a doutrina também traz o exemplo do carrasco. Carrasco, que é o executor da pena de morte. Então, vamos supor que um país que adota a pena de morte, a pessoa foi condenada e o carrasco vai lá, dá os tiros de fuzil, como aqui no Brasil, ou executar na forca, como em alguns países lá do Oriente Médio, como fizeram com Saddam Hussein, por exemplo, em 2003, 2005, não lembro. O carrasco, ele vai lá, põe a pessoa na corda, empurra a pessoa e a pessoa cai e morre. Ele cometeu o crime de homicídio, sob um prisma de tipicidade formal, ele cometeu, matar alguém. Mas sob um prisma de tipicidade conglobante, não há tipicidade. Por quê? Porque o carrasco que cumpre a pena de morte está atuando conforme uma conduta imposta pelo ordenamento jurídico. É função do carrasco executar as penas capitais. Porque a lei imposta pelo Estado assim prevê. Então, um fato que é permitido, melhor dizendo, que é imposto por uma norma, ou seja, o carrasco tem que executar, ou fomentado pela norma, ou seja, a norma incentiva que aquilo seja feito. No caso do carrasco, a norma impõe que o carrasco execute as penas de morte. O carrasco não tem opção, ele cumpre a sentença condenatória à pena de morte. Então, o que um ramo do direito impõe a ele não pode ser considerado crime, sob pena de desordem do sistema, sob pena de incoerência. Vocês vão estudar isso muito em direito constitucional, princípio da unidade ou da integridade. O ordenamento deve ser interpretado de forma unitária, íntegra, coesa, sem antinomias, sem lacunas. O que a norma diz A e a outra diz B, alguma coisa está errada, elas têm que se conformarem.
Então, por exemplo, a verdade, a tipicidade conglobante diz assim, matar alguém é crime, desde que você não esteja matando isso porque uma norma te impõe matar. É o caso do Carrasco. No caso do médico, a tipicidade conglobante diria assim, ofender a integridade física alheia é crime de lesão corporal, desde que você não esteja fazendo isso imposto por uma norma que te manda fazer isso. A norma que manda o médico para salvar vidas, lesionar a minha pessoa, afasta da incidência do direito penal a ocorrência de um suposto crime de lesão. O médico não lesiona, não comete lesão corporal enquanto crime do Código Penal quando faz um corte na barriga de alguém para salvar uma pessoa que está tendo um apendicite supurada, por exemplo. Ele está atuando por dever que o impõe salvar vidas. O médico que fura a traqueia aqui, faz um buraquinho para fazer a traqueostomia de emergência, comete lesão corporal porque a norma impõe que o médico atue para salvar minha vida. Então, é uma conduta imposta pelo direito. A intervenção cirúrgica, ela é um dever do médico naquele caso, que deve empregar todos os meios necessários para salvar a vida do paciente, naquele caso concreto. Portanto, sob pena de o sistema ser contraditório, uma norma não pode punir o que a outra obriga. Já pensou se você fosse médico? Você está lá na rua, uma pessoa caída ao chão, com um bloqueio na traqueia por uma alergia ou por um coronavírus, vai saber. E você fala, não posso nem pôr a mão, porque senão é lesão corporal do Código Penal. Atue, você está impelido a fazer isso por uma lei que, regulamentando a profissão de médico, te impõe o dever de salvar vidas e, portanto, o direito penal não vai te atingir, porque a tipicidade conglobante determina ao aplicador do direito a análise do tipo penal de acordo com a inteireza, a globalidade do ordenamento jurídico, e não apenas com base na letra fria da lei. Tá certo, pessoal? Então, amanhã a gente continua, doutor André, e já estudando aqui o fato típico, tipicidade formal, material, conglobante, e voltamos às 18h50 de amanhã, tá bom? Agradeço aí a presença. Boa noite, queridos. Com Deus. Até mais.